Olá, que a paz de Jesus esteja com todos nós. Sejam todos bem-vindos ao nosso momento de reflexão. Meu nome é Elciane Lima e para iniciarmos nós vamos fazer uma prece. Senhor Jesus, nesse momento nós elevamos o pensamento a Ti, te pedindo ser conosco nesse momento de reflexão sobre a Sua doutrina, pedindo a espiritualidade amiga que envolva a todos nós em fluidos benéficos para que o nosso coração se acalme, para que a nossa mente se aclare e para que os nossos sentimentos estejam todos de acordo, para podermos assimilar bem as lições do Evangelho. E assim, Senhor, nos sentindo envolvidos pela Sua suave luz, pela Sua doce presença, nós te rogamos a permissão para a reflexão de hoje, te dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Caros amigos e caros irmãos, simpatizantes da doutrina espírita, a reflexão que a gente propôs para hoje trata do tema As Potências da Alma. No Espiritismo, é muito comum nós falarmos muitas vezes sobre a reforma íntima, sobre como precisamos conhecer e combater os nossos pontos negativos, nossas más tendências, nossos defeitos, nossas sombras, se a gente quiser chamar assim, para podermos alcançar a nossa evolução espiritual. Falamos também muito sobre autoconhecimento, como uma forma de alcançarmos a iluminação do nosso espírito. Tudo isso é correto, é verdadeiro e também é necessário. Porém, também podemos e devemos conhecer o nosso lado bom, o nosso lado luz, aquelas qualidades que já desenvolvemos em outras encarnações e que nos auxiliarão ao longo do tempo na nossa evolução, servindo como base para trabalharmos o lado ainda imperfeito de nós. Nós aprendemos que a luz dilui as trevas. Então, fica fácil entendermos que não conseguiremos trabalhar o nosso lado sombra se não reconhecermos e aprendermos a utilizar o nosso lado luz. O nosso lado luz são as nossas potências da alma. Muitos autores espíritas trataram sobre esse assunto. Nós usamos alguns deles nas nossas reflexões, que vamos citando ao longo da nossa fala, porém, ninguém tratou melhor sobre esse assunto do que o nosso Mestre Jesus no seu Evangelho. E é por aqui que nós vamos começar a nossa reflexão de hoje. O evangelista Marcos, no capítulo 12, versículo 37 do Evangelho, narra que a multidão escutava Jesus com prazer, quando descreve os momentos em que o mestre pregava no templo de Jerusalém, como era costume na época de Jesus. A eloquência de Jesus, a sua extrema doçura e bondade transbordavam, e por conhecer as necessidades de cada ser, ele falava sempre de modo a instruir com histórias simples, para que o povo pudesse compreender o seu sentido. Como um ser altamente evoluído e estando imerso na plenitude do Criador, Jesus falava de modo a fazer emergir das profundezas das criaturas os adormecidos potenciais de suas almas. Os potenciais humanos são inúmeros, e Jesus, como psicoterapeuta excelente, sabia e sabe fazê-los despertar em cada alma, apesar do nosso grau evolutivo ainda inferior. Vontade, pensamento, alegria, sabedoria, afetividade, coragem, autoconhecimento, lucidez, compreensão, amor, liberdade, respeito, desapego, compaixão, individualidade, perdão e tantos outros que nós poderíamos citar, são potenciais de alma. Nós vamos falar sobre alguns deles um pouco mais adiante.
Jesus, no seu evangelho, então, ilustrou muito bem os nossos potenciais de alma e como lidamos com eles. Na parábola dos talentos, descrita pelo evangelista Mateus no capítulo 25, versículos de 14 a 30, que reproduzimos a seguir, conforme está contada no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon, diz o seguinte, nós vamos ler a parábola para nós podermos entender bastante, compreender bem o assunto. Então diz lá o evangelista Mateus, contando a parábola dos talentos. O Senhor age como um homem que, tendo de fazer longa viagem fora do seu país, chamou seus servidores e lhes entregou seus bens. Depois de dar 5 talentos a um, 2 a outro e 1 a outro, a cada um segundo a sua capacidade, partiu imediatamente. Então, o que recebeu 5 talentos foi-se, negociou com aquele dinheiro e ganhou 5 outros. O homem que recebera 2 talentos, do mesmo modo, outros tantos 2. Mas o que apenas recebera 1, cavou um buraco na terra e aí escondeu o dinheiro do seu amo. Passado um longo tempo, o amo daqueles servidores voltou e os chamou a contas. Veio aquele que recebera 5 talentos e lhe apresentou outros 5, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos. Aqui estão, além desses, mais 5 que ganhei. Respondeu-lhe o amo: servidor bom e fiel, pois que foste fiel em pouca coisa, confiar-te-ei muitas outras. Compartilha da alegria do teu senhor. O que recebera 2 talentos apresentou-se a seu turno e lhe disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos. Aqui estão, além desses, 2 outros que ganhei. O amo lhe respondeu: bom e fiel servidor, pois que foste fiel em pouca coisa, confiar-te-ei muitas outras. Compartilha da alegria do teu senhor. Veio em seguida o que recebeu apenas 1 talento e disse: Senhor, sei que és um homem severo, que ceifas onde não semeaste e colhes onde não plantastes. Por isso, como eu te temia, escondi o teu talento na terra. Aqui o tens, restitua o que te pertence. O amo, porém, lhe respondeu: servidor mau e preguiçoso, se sabias que ceifo onde não semeei e que colho onde não plantei, devias ter posto o meu dinheiro nas mãos dos banqueiros, a fim de que, regressando, eu retirasse com juros o que me pertence. Tirem-lhe, pois, o talento que está com ele, e deem-no àquele que tem 10 talentos. Porquanto, dar-se-á a todos que já têm, e esses ficarão acumulados de bens. Quanto àquele que nada tem, tirar-se-lhe-á, mesmo o que pareça ter, e seja esse servidor inútil lançado nas trevas exteriores, onde haverá choro e ranger de dentes. É uma história forte. Nós sabemos que Jesus usava figuras de linguagem em suas histórias para que quem o ouvisse pudesse compreender e tirar uma lição. Falava de acordo com os costumes e vivências do povo da sua época. E o que será que Jesus quer ensinar com essa história? Como ela pode nos servir hoje? Como nós podemos interpretá-la? Nós podemos dizer que uma das interpretações possíveis é a de que toda a nossa existência é um compromisso permanente e intransferível conosco mesmos, com a nossa evolução, que irá possibilitar o rompimento das amarras que nos atrelam ao passado, trazendo novas oportunidades, novos rumos em direção à vida maior. Porque quando nos apegamos ao passado, nós traímos de certa forma o nosso futuro, pois não nos concentramos no nosso presente, que é o tempo que realmente temos para construir. Que cada um de nós veio à Terra através da bondade e da providência divinas para desempenhar determinado papel, de acordo com o seu grau evolutivo. Que todos nós temos oportunidades abençoadas para trabalhar com os valores que nos foram confiados. Talento, na parábola, quando Jesus explica, é uma moeda antiga, é isso que representa o talento. Ela representa um valor determinado. E nós recebemos de Deus uma oportunidade de exercitar os nossos talentos, os nossos valores e potenciais, nossas aptidões boas, e assim, de acordo com a lei do progresso, crescermos e evoluirmos. Assim explicou Jesus na parábola, através dos talentos distribuídos aos servidores. Cada um, conforme o seu entendimento e o seu grau evolutivo, multiplicou ou não o que lhe foi oferecido,
Se conseguirmos multiplicar os talentos que temos, que já conquistamos, conseguiremos aproveitar muito bem as oportunidades que nos foram concedidas. Porém, se tivermos medo ou se tivermos preguiça diante do que precisamos fazer em favor de nós mesmos, teremos que recomeçar muitas vezes, às vezes em situações difíceis e penosas. Pensemos nisso. Nossa maior fonte de frustração, de desprazer e infelicidade é acreditar que os recursos de que necessitamos para viver bem estão fora de nós, visto que cada ser humano é um espírito, é um livro sagrado ou uma biblioteca viva de conhecimentos imortais que vêm sendo adquiridos em cada reencarnação. Leon Denis, um autor espírita contemporâneo a Kardec, em seu maravilhoso livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, nos diz textualmente: é na vida íntima, no desabrochar de nossos potenciais, de nossas faculdades, de nossas virtudes, que está o manancial das felicidades futuras. Nós falamos anteriormente que são muitas as potências da alma. Leon Denis, no livro já citado, elege algumas potências da alma que ele considera essenciais, que nos farão evoluir rapidamente, pois são virtudes indispensáveis ao nosso aprimoramento como espíritos imortais. Vamos ver quais são, segundo ele, essas virtudes ou essas potências de alma. Primeiramente, ele vai falar sobre a vontade, que é a maior de todas as potências, que é responsável pela nossa evolução e é uma das mais importantes. Ela atua sobre o nosso corpo fluídico, o nosso perispírito, modificando as suas vibrações. Nos deixa o perispírito apropriado a sentir novas e elevadas sensações. Prepara-o para os degraus mais altos da existência. A vontade age tanto no sono quanto na vigília. Os nossos objetivos de melhora são buscados nos dois lados da vida. A vontade vai derrubando pouco a pouco os obstáculos que aparecem à frente. O poder da vontade é ilimitado. Querer é poder, já diz o velho ditado. Tudo que desejamos de bem, de bom, mais cedo ou mais tarde, se realiza. Basta estarmos de acordo com as leis divinas. Depois ele vai nos falar sobre a consciência, que é o nosso sentido mais íntimo, que é o centro da nossa personalidade. Ela é permanente e indestrutível. Existirá sempre. Persiste e continua através de todas as nossas transformações. É o sentido que possibilita nos percebermos no tempo e no espaço. Sabermos quem somos. E é também o sentimento que temos de viver, de agir, de pensar e de querer. Consciência é múltipla e ao mesmo tempo uma só. Todas essas sensações que nós sentimos vão aumentando e apurando pela nossa evolução. É sem limites. É a faculdade de perceber o mundo invisível de maneira mais elevada, pois sente as verdades morais, suas causas e suas leis. Ele fala também sobre o livre-arbítrio, a liberdade de escolha. A liberdade é a condição necessária, imprescindível do espírito. Sem liberdade, não construiríamos o nosso destino. Parece limitada quando olhamos ao nosso redor, pois temos necessidades físicas, sociais, múltiplos interesses, muitas escolhas a fazer, algumas simples, outras complexas. O livre-arbítrio, ou seja, a capacidade de escolher livremente entre duas ou mais opções, é que nos faz superar as limitações. Nesse exercício de escolha, aprendemos que liberdade anda junto com responsabilidade, e ambas aumentam de acordo com a nossa evolução. Para sermos livres, temos que querer ser, fazer esforço para que isso aconteça. Mas como? Pela educação e preparação contínua das faculdades humanas. Libertação física pela limitação dos apetites. Libertação intelectual pela conquista da verdade. Libertação moral pela conquista das virtudes. Leon Denis ainda vai nos falar sobre o pensamento. O pensamento é criador. Todos os nossos pensamentos influenciam, para o bem ou para o mal. Todo pensamento que emitimos volta para nós. É lei da física. Ideais elevados, luz. Ideais baixos, sombras. Tudo evolui. Para melhorar o pensamento, é necessário ler, refletir. A reflexão, a meditação, amadurece as ideias
e isso nos vai tornando melhores. Ele vai nos falar ainda sobre o amor. O amor é uma fonte inexaurível. Renova-se sem cessar e enriquece ao mesmo tempo aquele que dá e aquele que recebe. Entendemos o amor de forma simplista como um sentimento que leva um ser para outro ser. Mas o amor tem infinitas formas. Costumamos dizer que Deus é amor. Nos criou para que nos associemos a esse amor. O amor se renova sem cessar. É pelo amor que a alma se desenvolve, alarga o círculo das sensações. Nós caminhamos sempre em direção ao amor. A afeição que sentimos por um só se transforma na afeição a todos, a família, a humanidade. Essas são as potências que Leon Denis nos fala. Agora, nós vamos falar sobre o espírito de Hamed na obra intitulada Os Prazeres da Alma, psicografada pelo médium Francisco do Espírito Santo Neto. Ele faz um estudo minucioso de vários potenciais da alma, que ele chama de prazeres, pois ele parte do princípio de que quando o espírito tem esses valores desenvolvidos e o utiliza para a sua evolução, eles se tornam prazeres que são indispensáveis para a felicidade. Nós selecionamos alguns deles para um breve comentário, complementando os que Leon Denis considerou, como já dito anteriormente, e indicamos a leitura da obra de Hamed, Os Prazeres da Alma, para todos que se interessam pelo tema. Nós selecionamos apenas alguns, lá ele trata de 22 potências da alma. Então, ele vai nos falar sobre a alegria. A alegria é um valor que não tem preço. Essa sensação da alma, mais que qualquer outra coisa, contagia e abranda o coração dos homens. A verdadeira alegria está associada à entrega total da criatura nas mãos de Deus e na aceitação de que a inteligência suprema tudo provê e socorre. É a confiança integral de que tudo está justo e certo, e a convicção ilimitada nos desígnios da providência divina. Viver em estado de alegria é estar plenamente sintonizado com a nossa paternidade divina através das mensagens silenciosas e sábias que a vida nos endereça. Depois Hamed fala sobre a paciência, a ciência da paz. A nossa impaciência desequilibra os processos internos e externos dentro de nós. Atos e atitudes pacienciosas podem mudar nosso modo de ver e enfrentar os conflitos da vida. Devemos nos lembrar que todo problema contém em si mesmo as sementes da solução. Basta sabermos esperar. Paciência é um estado de alma que nos possibilita não sermos atingidos pelas inquietações ou irritabilidades, visto que nos libertamos do desassossego e da agitação do ego. Sejamos pacientes com tudo o que está acontecendo em nossa existência. Ele fala também sobre o respeito, que somente optando pelo autorrespeito é que conseguiremos o respeito alheio. Encontraremos nos outros a mesma dignidade que damos a nós mesmos. A pior situação que podemos viver é passar toda uma existência sem nos dar o devido amor e respeito, fazendo as coisas completamente diferentes do que sentimos. Nossos sentimentos são parte importante de nossa vida. Se permitirmos que eles fluam em nós, então saberemos o que fazer e como nos conduzir diante das mais variadas situações do cotidiano. Em virtude disso, não devemos nos esquecer de que quando nos respeitamos plenamente, mostramos aos outros como eles devem nos tratar. Ele fala também sobre a humildade. Todas as almas veneráveis da humanidade possuíam plena consciência de que a humildade é um comportamento íntimo e nada tem a ver com a presença ou ausência de bens materiais. Na atualidade, infelizmente, ainda se associa a humildade com inferioridade, submissão e pobreza. No entanto, ela está relacionada com distinção, com gentileza, com lucidez, graciosidade e simplicidade. Entre todas as virtudes, somente a humildade não realça a si mesma, porque a pessoa verdadeiramente humilde não acredita que o seja. As pessoas humildes realçam a simplicidade das coisas, pois têm uma facilidade surpreendente de aprender e organizar os dados de uma situação. Elas penetram na essência das coisas, pois desenvolveram a habilidade de fazer a mente silenciar.
Os humildes aprenderam com a introspecção, a reflexão e o silêncio a fazer de si mesmo um canal por onde flui silenciosamente a inteligência universal. Hamed nos fala ainda sobre a compaixão, que ter compaixão é possuir um entendimento maior das fragilidades humanas. É quando nos tornamos mais realistas, menos exigentes e mais flexíveis com as dificuldades alheias. A compaixão e a sensibilidade são partes do amor cristão e ferramentas eficazes para entrarmos em contato com o que os outros sentem e escutá-los com atenção. Só podemos expressar uma autêntica compaixão se tivermos aceitação e respeito pelas dificuldades alheias. Dessa maneira, podemos tocar a alma de uma outra pessoa. Quanto mais compaixão se tem pelos outros, mais a nossa visão de mundo se expande. Através dos olhos da alma, podemos identificar com maior nitidez as aflições e dores escondidas nos outros, e dessa forma reconfortar ou acalentar com o poder que a compaixão nos permite. Ele fala ainda sobre a generosidade. A generosidade tem como fator fundamental a ação dignificadora, que propõe ajuda ao próximo, validando, acima de tudo, a sua realidade pessoal. A pessoa generosa é alguém que aprendeu a auxiliar os outros sem se ver obrigada a tomar para si os infortúnios que não lhe pertencem. Socorre os sofredores sem envolver-se na sua problemática emocional. O generoso não vive dilemas, pois aprendeu que não é necessário sofrer como um mártir, mas somente ser solidário e estar disposto a cooperar com as pessoas e apoiá-las sempre e em tudo que estiver ao seu alcance e ao alcance de suas possibilidades físicas e psicológicas. As pessoas generosas fazem o bem espontaneamente. A generosidade consiste em doar, acolher e auxiliar de forma adequada, sem desequilíbrio, levando em conta a realidade de cada um. Essas são as potências que Hamed fala. E nós poderíamos discorrer sobre muitas outras potências, pois são inúmeras e cada ser humano, de acordo com a sua evolução, já conquistou algumas delas, sem dúvida nenhuma. Mas ainda resumindo seu pensamento sobre o assunto, o espírito Hamed, no mesmo livro, comenta ainda que todo o poder da alma está em 3 coisas: em querer, em saber e em amar. Querer significa desenvolver a vontade e aprender a dirigi-la. Saber, porque sem o conhecimento das coisas e das leis, não caminhamos retamente para os nossos objetivos. E amar, porque sem o amor, a vontade e o reconhecimento seriam incompletos e sem sentido. Então, nós podemos entender que olhar para todas as potencialidades que existem em nós e permitir que elas façam parte da nossa vida é nos dar a chance de nascer de novo nesta vida e entender que ninguém se encontra reencarnado na Terra se não tivesse a existência física uma finalidade superior, conforme nos afirma Joana de Ângeles no seu livro Vida, Desafios e Soluções, psicografado por Divaldo Pereira Franco. E essa finalidade consiste na conquista do si mesmo, do eu, nosso espírito, na morte do homem velho, para que o homem novo renasça. Por isso, torna-se imprescindível o despertar de nossas potencialidades mais belas, já desenvolvidas, para que nos auxiliem a trabalhar um lado ainda imperfeito. Um trabalho interno de autoconhecimento, que nos proporcione conhecer as nossas forças, será de grande valia, pois teremos base sólida para nos sustentar quando passarmos por momentos difíceis, onde afloram os nossos potenciais menos nobres. Saberemos que já temos luz dentro de nós, mesmo que seja um pequenino foco para iluminar o caminho escuro das nossas imperfeições. Desenvolver uma autoestima sadia, valorizando o que já temos de bom, nos ajudará muito nesse caminho evolutivo, pois se focarmos somente no lado obscuro do nosso espírito, será mais difícil a caminhada. Finalizando, se acreditarmos na bondade, no amor, na compaixão, nas virtudes já desenvolvidas, desenvolveremos o auto-amor. Ele é fundamental para a evolução, como já nos alertava Jesus com a sua máxima: amar ao próximo como a si mesmo. Como a si mesmo é condição para podermos seguir adiante.
E muitas vezes nos esquecemos disso, não valorizando o que já temos de bom, nos culpando inutilmente pelos erros cometidos, focando apenas nas nossas falhas, nos esquecemos que somos também luz no meio de toda a sombra. É essa luz, que conhecida e reconhecida dentro de nós, que permitirá seguirmos adiante com fortaleza moral e alegria, com a certeza de que conseguiremos evoluir, não desperdiçando a chance maravilhosa da vida na Terra. Necessitamos buscar a nossa evolução e o sentido da nossa existência. Precisamos aprender a nos conhecer, aprender a viver, aprender a ser e principalmente aprender a amar, seguindo os exemplos de Jesus e utilizando todo o potencial de alma que já trazemos de outras encarnações. Agradecemos a atenção de todos, que Jesus esteja com cada um de nós e façamos uma prece de encerramento. Assim, Senhor, nós te agradecemos esse momento de reflexão em torno do seu Evangelho. Te agradecemos por todos os potenciais que já permitiste desenvolvermos em várias encarnações. Que nós saibamos, Senhor, aproveitá-los, cada um deles, valorizando as nossas boas qualidades, fazendo luz em nossas almas, para que nós possamos iluminar a escuridão que ainda existe em nós. E assim, conscientes de que somos seres de luz e sombra, evoluamos e progridamos, aproveitando essa bendita oportunidade de vida na Terra nesse momento evolutivo. Te agradecemos, Senhor, pedindo ainda que, por um acréscimo de misericórdia, cada um de nós possa receber a tua luz infinita, o teu amor e a tua misericórdia. E assim nós te pedimos a permissão para o encerramento da nossa reflexão de hoje, te dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Muito obrigada.